Como os mamíferos, incluindo nós, humanos, aprendem a produzir sons? A aprendizagem vocal é uma habilidade fundamental não apenas para a comunicação, mas também para a formação de laços sociais e também para a adaptação ao ambiente. Enquanto a nossa capacidade de falar ela é única, outras espécies também desenvolveram formas complexas de vocalização. Nós podemos citar os pássaros, principalmente os pássaros canoros e os papagaios, mas além disso também existem outras estrelas nesse cenário, como os golfinhos, além disso os morcegos e até mesmo os ratos toupeiras. Nesse vídeo nós vamos explorar como os mamíferos e outras espécies, principalmente os pássaros, compartilham características surpreendentes na maneira como aprendem a produzir sons e como essas habilidades podem nos ajudar a entender a evolução da linguagem e da comunicação. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca, eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais. Vale reforçar que esse já é o terceiro vídeo de uma série na qual nós estamos falando sobre nós já falamos sobre a evolução da fala, mas antes até nós falamos sobre a evolução do riso. Depois confere essa nossa série de vídeos explorando esses temas que é bem interessante. Vamos começar agora por entender o comportamento da aprendizagem vocal em mamíferos, incluindo nós humanos. Espécies com diferentes comportamentos de aprendizagem vocal diferem muito na sua capacidade de imitar e de modificar sons. Por exemplo, pequenos morcegos podem usar uma articulação complexa, incluindo chamadas isoladas, chamadas de namoro e também chamadas territoriais para promover socialização e outros tipos de comportamentos sociais. E eles podem adaptar essa sua vocalização e essas chamadas sociais, contendo informações tanto sobre o seu gênero como do seu ambiente social, além de outras informações individuais de cada um que está emitindo aquela mensagem. Além disso, entre os mamíferos marinhos, as chamadas, os sons produzidos pelos cetáceos e os assobios dos golfinhos têm as suas próprias frequências específicas e os seus sinais acústicos são usados para manter o contato entre os indivíduos quando eles estão separados. Pesquisas recentes sobre uma espécie particular de roedor mostraram também que os ratos toupeiras nus, os Heterocephalus glauber, de diferentes regiões, podem produzir sons com informações relacionadas ao seu grupo e únicas de cada indivíduo, semelhantes aos dialetos de que cada colônia tem uma característica própria de fala. Mas evidências ainda são necessárias para que se possa provar que os ratos toupeiras nus são capazes de produzir uma alta complexidade vocal. E se você quiser conhecer mais sobre esses animais, sobre o rato toupeira nu, confere um vídeo aqui do canal que ele é muito interessante, que esse animal ele tem várias características únicas, que ele consegue sobreviver muito mais tempo do que qualquer outro mamífero sem oxigênio. Ele também é resistente ao desenvolvimento de câncer, entre várias outras características. Depois confere lá esse vídeo. Nos primatas, a aprendizagem vocal humana ela é sem dúvida a mais complexa e uma das mais importantes bases comportamentais da linguagem humana. Mas além da linguagem humana, nós temos outros animais que também têm uma expressão similar à nossa. E nós vamos começar agora então justamente a entender as semelhanças entre o caso do canto dos pássaros e a da linguagem humana. A pesquisa da década de 1950 estabeleceu que o canto dos pássaros é um comportamento aprendido. Os pássaros jovens eles precisam imitar e praticar as canções dos pais para formar as suas próprias canções com características acústicas complexas. Aves com comportamento de aprendizagem vocal, incluindo papagaios, pássaros canoros e beija-flores, especialmente os pássaros canoros, cujas canções são principalmente para defesa territorial ou então para comportamentos de namoro, têm sido amplamente utilizados como animais modelos para o entendimento dos mecanismos neurais de vocalizações que são aprendidas. Apesar da singularidade humana, a língua falada compartilha alguns dos seus componentes necessários com o comportamento vocal praticado por um animal que, evolutivamente falando, ele é bastante distante da gente.
Um corpo robusto de evidências acumuladas ao longo dos últimos 100 anos demonstra analogias impressionantes entre o canto dos pássaros e a fala humana. E ambas, o canto dos pássaros e a fala humana, são formas aprendidas de vocalização. Uma canção de pássaros canoros geralmente consiste de várias sílabas, que formam um padrão fixo ou então variável de combinações de sílabas. O processo de aprendizagem da canção nos animais jovens, dos pássaros jovens, é semelhante ao da aprendizagem da linguagem humana, para nós humanos, o que também requer uma relação de feedback auditivo, na qual aquele animal jovem ouve dos seus outros pares de espécie e vai aprendendo com isso, e vai cada vez mais se tornando melhor nessa prática de falar, assim como os pássaros. E esse processo de aprendizagem pode ser dividido num estágio sensorial, na qual há o armazenamento da música, no caso dos pássaros, ou então de uma linguagem aprendida no cérebro por meio de uma interação entre fatores que são inatos, de dentro do próprio animal, e do ambiente na qual ele está. O outro estágio é o estágio sensório-motor, que é o momento de refinar a música ou a linguagem da qual ele aprendeu. Neste esquema, nós temos uma comparação entre o processo de aprendizagem da fala humana e do canto dos pássaros, que nós temos tanto o momento do nascimento, que está o bebezinho, até o momento do estágio adulto aprendizado da linguagem. Nós temos em cima o esquema representando a aprendizagem da fala humana e embaixo esse esquema também do canto dos tentilhões zebras. Do momento do nascimento da criança humana, nós temos essa sobreposição aqui, em que há o sensório, o aprendizado sensório, e depois há um aprendizado sensório-motor que se sobrepõe a partir desse primeiro ano de vida e vai até cerca dos 6 anos de vida. E aí esse período sensível de vida, que é pouco depois do nascimento até mais ou menos 6 anos de vida, que é aqui no caso do ser humano, que a partir dos 7 anos de vida é que já há uma linguagem adulta estável. No caso dos pássaros, o aprendizado ele passa também por uma analogia de tem um nascimento em que ele vai ter o aprendizado e depois ele vai passar por um aprendizado sensório-motor e depois ele vai passar por um canto estabelecido da fase adulta. Além disso tudo, a aquisição da capacidade de aprendizagem auditivo-vocal em humanos e aves canoras ocorre mais rapidamente durante um estágio crítico-juvenil precoce, que é isso que a gente chama de período sensível, que estava representado naquele esquema. O melhor momento para aprender a língua materna é quando as crianças humanas têm entre 6 e 12 meses de idade, e eles começam a entender a língua externa e aprender a pronúncia. No caso dos pássaros canoros, como os tentilhões zebra, os jovens eles aprendem as canções dos seus parentes durante o período sensível e gradualmente eles vão desenvolvendo o seu próprio repertório personalizado ao longo da sua vida. Outra característica importante da linguagem humana é o controle flexível sobre estruturas sintáticas complexas, como a reordenação repetida de certos conjuntos de palavras para a gente produzir as frases. Outro pássaro canoro, os tentilhões bengalenses, o Lontura striata, tem a capacidade de controlar a ordenação das sílabas do seu canto, que é muito semelhante ao controle humano da estrutura sintática da linguagem. De acordo com essas características, o comportamento da canção do pássaro tem um alto grau de semelhança com a função da linguagem humana. O canto dos pássaros e a fala eles são adquiridos durante períodos críticos do desenvolvimento, quando a capacidade do cérebro para a aprendizagem vocal atinge o seu pico. Ambos os comportamentos mostram semelhanças na arquitetura geral de áreas cerebrais relacionadas, caracterizados por laços que associam a região córtico-estriato-talâmico e projeções diretas de neurônios corticais para neurônios motores do tronco cerebral, que controlam os órgãos vocais. Neste esquema, nós temos um diagrama resumido. Nesse primeiro, nós temos o esquema do cérebro dos pássaros, do outro lado dos humanos, embaixo dos ratos e do outro lado dos macacos.
as cores, as mesmas cores que vocês veem, são estruturas iguais nessas diferentes espécies. O que está em verde, o que está em laranja, em roxo, em azul. E destaca-se para as aves a região em verde, que também é uma região bastante presente e complexa no caso dos humanos. E só para vocês terem essa noção visual mesmo, que essa região verde ocupa uma porção mais relevante para as aves e também para nós humanos. O desenvolvimento humano ele é atrasado e ele também é prolongado em relação a outros grandes primatas. E essa distinção do tempo da qual o ser humano tem, que ele é sensível até ele chegar à idade adulta, é uma característica fundamental para a gente entender o que os humanos têm de diferente dos outros primatas para essa capacidade vocal, além das características anatômicas, claro. O desenvolvimento dos pássaros canoros ele também é atrasado em relação às aves de aprendizagens não vocais. Lembra que a gente já falou um pouco sobre isso, que existem aqui no canal nós falamos um pouco sobre a evolução dos ovos, que é uma série de vídeos bem legais, na qual nós exploramos mais sobre a questão do cuidado parental nas aves. E lá nós falamos sobre essa questão das aves que nascem altriciais, que são aquelas que nascem que necessitam do cuidado dos pais, e aquelas que nascem como as galinhas, que elas já saem do ovo e já conseguem estar andando um pouco tempo depois, estar comendo sozinha. Coisa que o filhotinho dessas aves não consegue fazer, das aves canoras. Eles dependem totalmente dos pais, assim como em nós, seres humanos. E essa característica de nós humanos e dos pássaros termos um desenvolvimento atrasado sugere que mudanças no desenvolvimento desse início, né, que é o que a gente chama de heterocronia, contribuíram para o surgimento de uma aprendizagem vocal, tanto para as aves canoras quanto para nós humanos. Os autores Carver e Streeter argumentam que as mudanças no momento do desenvolvimento são um pré-requisito para a evolução da comunicação vocal aprendida. O timing de desenvolvimento, que é aquele momento que o animalzinho filhote vai ter para aprender com seus pais, seja nós humanos ou os passarinhos, embora não seja suficiente para ele aprender toda a questão da fala e do canto, é fundamental para a evolução do aprendizado complexo da produção vocal, pelo menos em aves canoras e em humanos. O desenvolvimento lento em nós e nas aves suporta uma demanda metabólica muito grande do pássaro canoro que está em desenvolvimento e também do cérebro humano que está em desenvolvimento neste momento. Isso permite a geração de um telencéfalo expandido, que ele então é capaz de ser adaptado para circuitos de vocalização aprendidos. O telencéfalo, que é essa região do cérebro que está aparecendo aqui na tela, e isso é importante porque essa região ela tem mais tempo para se desenvolver, e aí a gente tem um período maior para que as aves e nós humanos possamos se dedicar ao aprendizado vocal. Para ilustrar, nesse esquema de Hines e colaboradores de 2022, nós temos a comparação da anatomia de mamíferos e de vertebrados não mamíferos. Tanto os vertebrados mamíferos quanto os não mamíferos compartilham uma anatomia cerebral semelhante. Porém, o tamanho e a localização dessa região varia muito entre as espécies. Nós temos representados aqui 4 grupos de animais. Nós temos os humanos, os ratos, uma espécie de peixe e uma espécie de tentilhão que a gente conversou aqui no vídeo. Em verde, nós temos a região do telencéfalo desses grupos de animais, que ele é bastante pronunciado em nós humanos e também nas aves, e no rato também está bem significativo, mas não tanto assim. Além disso, o diencéfalo humano, que está aqui em azul, no caso das aves aqui também, e outras regiões do cérebro que são importantes. Outra parte importante do tronco, que dá para a gente perceber aqui que está em marrom, que ele está presente em todos os grupos, desde o peixe até nós humanos. Com esse desenvolvimento prolongado em nós humanos e nos pássaros canoros, a janela de uma plasticidade juvenil para aprendizado se expande, criando uma abertura para a evolução de comportamentos aprendidos mais complexos. Na natureza, as trajetórias de desenvolvimento lento refletem também alguns dos mais variados processos evolutivos, incluindo efeitos da limitação de condições ambientais. Porém, alguns casos de trajetórias de desenvolvimentos retardados
podem evoluir por meio de mudanças nas pressões seletivas que aquela espécie enfrenta, em que as fontes ambientais de seleção, que comumente são encontradas, que vão funcionar como restrições à sua plasticidade comportamental e flexibilidade, tais como expressões, né, dessa pressão, que incluem predação, ter que procurar comida, né, que é o forrageamento, e também o reconhecimento de espécies, acaba sendo substituída essa pressão por superar fontes de seleção impostas pela socialização daqueles animais. Esse tipo de mudança, em que ele não tem mais, por exemplo, a pressão do predador ou por ter que procurar comida, mas sim ele vai ter que sofrer a pressão de viver naquele grupo, e a pressão da vida em grupo é maior do que a pressão externa, é muito comum nos processos de domesticação. As incidências de domesticação servem como modelos bastante frutíferos para a gente entender esses fenômenos evolutivos. A domesticação, ela reduz o tempo de maturação sexual em vários animais, incluindo, por exemplo, a galinha doméstica, né? Vale lembrar que sobre as galinhas, nós já temos um vídeo aqui no canal falando sobre elas e sobre a inteligência delas. Depois confere esse vídeo lá, que é bem interessante. Outros grupos de animais que sofreram um tipo de domesticação diferente, que não era bem essa focada na reprodução das galinhas, por exemplo, que para que elas tivessem cada vez mais filhos e crescessem cada vez mais rápido, o foco foi diferente, a forma como essa espécie expressa o seu comportamento sexual acaba mudando da espécie selvagem. E isso reflete, por exemplo, numa redução de traços sexualmente que a gente chama de estereotipados. Por exemplo, características sexuais morfológicas e comportamentais muito diferentes. Porque algumas espécies domesticadas, a diferença entre macho e fêmea é menor. E também isso reflete na domesticação, na neuroplasticidade e também do aprendizado estendido, em que eles conseguem aprender mais, porque eles não precisam passar pela pressão ambiental de seleção tão grande, o que permite com que eles possam ter essa plasticidade de aprendizado maior. E isso leva a uma flexibilidade de comportamento e também a uma abertura, a uma possível transmissão cultural. Porque lembra aquele investimento que ele teria que ter em buscar comida ou fugir de predador, ele pode investir em outras coisas. Os seres humanos também podem ter passado por um processo semelhante a esse, mas em que nós éramos os protagonistas individuais da nossa própria domesticação, ou a nossa também conhecida como autodomesticação, na qual a gente retirou a pressão externa por busca de comida e também por predação, e a nossa complexidade social aumentou. Essas fontes de relaxamento da seleção natural durante a evolução humana incluem o desenvolvimento de estratégias de emboscada coletiva para caçar presas que são mais fortes. Então, para poder participar dessas caçadas, é preciso participar de aprendizados tradicionais daquele grupo. Isso envolve a transferência cultural de informações da geração anterior para a geração mais nova. Além disso, isso exige também uma divisão de trabalho que permite a otimização de aquele grupo faz as ferramentas, o outro grupo caça, o outro grupo troca com grupos que tenham, por exemplo, a carne ou outros bens que eles podem usar, de roupas ou de frutas ou de outros tipos de legumes, né, no caso, para que eles possam ter essa troca cultural. E isso exige uma complexidade social muito maior. Além disso, o aumento dos comportamentos afiliativos, que é esses comportamentos sociais, né, positivos, em relação a alguns membros da espécie humana, principalmente idosos, crianças, pessoas que tenham alguma deficiência, minimizam também as consequências da aptidão física, da sua vulnerabilidade. Porque, por exemplo, se a criança tiver alguma dificuldade ou tiver alguma debilidade, se ela não tivesse o apoio do grupo para que ela pudesse superar essa adversidade, se ela estivesse à mercê dos predadores de procurar comida sozinha, a chance dela sobreviver seria muito menor. Já em nós humanos, isso não acontece, porque independente se ela tem alguma deficiência
ou se ela tem alguma outra vulnerabilidade, ela vai ter o apoio das outras pessoas. Nesses contextos, a sociabilidade humana ela teria entrado num ciclo de retroalimentação, reduzindo as pressões naturais, ambientais, mas tornando a pressão social muito mais forte na nossa espécie. Alguns exemplos do que teria sido necessário para mudar, para que a nossa espécie seja mais social. Então, ser mais tolerante ao estresse social, ser mais cooperativo com os membros da própria espécie, em vez de ser agressivo com os membros, ter comportamentos de vantagens para si, seletivo, porque ele pensa em si, mas que ele também tem a abordagem de compartilhar com os outros. Vários traços únicos que definem a nossa espécie humana, incluindo a linguagem, podem ter evoluído neste cenário diante dessas pressões seletivas para que nós possamos ter uma vida mais cooperativa. E se você quiser entender um pouco mais sobre essa questão do impacto da sociabilidade na evolução, nós temos um vídeo bem legal aqui no canal falando sobre a aprendizagem social e os impactos de viver em grupo na vida, que isso tem para nós humanos e outros animais. Nós também temos uma hipótese bem legal de que a evolução ela não é necessariamente por competição, mas ela também pode ser por cooperação. Depois confere esse vídeo que ele é bem legal. Como a linguagem, a evolução do canto dos pássaros ela é um desafio para estudar, porque a canção ela não é refletida diretamente em formas não perecíveis ou fossilizáveis, porque a gente não consegue ver o canto antigo dos pássaros, preservado na rocha. Então, estudos recentes acrescentam a evolução de padrões mais complexos da aprendizagem vocal, como o aprendizado com múltiplos tutores, ou múltiplos conhecidos, na qual aquele animal é exposto a diferentes cantos, e acaba tendo cantos mais variáveis. Um exemplo desse tipo de situação, na qual o animal ele era cuidado por um humano e ele era exposto a muitos tipos de cantos animais, é o tipo de evolução evolutiva do tentilhão bengalês domesticado. Essa espécie ela começou a ser domesticada há aproximadamente 250 anos atrás. E os tentilhões domesticados, eles originalmente foram capturados e domesticados do seu ancestral selvagem, que são os múnias de costas brancas, que é a mesma espécie, o Loncura striata. De acordo com os extensos relatos históricos, o tentilhão bengalês nunca foi criado pela sua capacidade de cantar, mas ele evoluiu esse comportamento vocal muito mais complexo, o que foi domesticado, do que aquele que é encontrado nos múnias de costas brancas, que são os selvagens. E isso marca o aumento da variabilidade na sequência e também no aprendizado simultâneo que esses animais têm quando eles são expostos pela criação humana a vários cantos diferentes. Nesses animais que foram criados pelos humanos, eles passaram a ser menos agressivos e também menos neofóbicos. A neofobia, inclusive, eu acho que a gente já falou bem brevemente aqui no canal, mas ela é uma característica importante em muitos animais selvagens. Porque os animais selvagens, eles tendem a ser muito neofóbicos. Porque se eles sofrem pressão de predação e eles não conhecem o que é aquilo, eles tendem a ter aversão daquilo, que é uma coisa muito comum em gatos, por exemplo, em que muitos gatos detestam coisas novas, diferentes, que eles nunca viram antes. Isso é o comportamento neofóbico. Mas outros animais também têm neofobia, que é esse medo de novidade, porque isso é uma pressão evolutiva importante. Os animais que não têm neofobia, normalmente, são animais que eles não têm, por exemplo, medo de humanos, porque eles nunca tiveram contatos com humanos, que é o que acontece muito com animais da Antártida, por exemplo, em que eles não têm nenhum receio de chegar perto de humanos, mas isso não é algo comum em todos os animais selvagens. Então essas características lá no tentilhão, que é ter de ser menos agressivo e não ser neofóbico, completam um conjunto de traços que a gente chama de traços neotênicos, ou seja, traços que mantêm uma associação à infantilidade, que é muito comum também no processo de domesticação, que o processo de domesticação é um processo que tende a manter certas características juvenis. Então, o tentilhão bengalês, ele acabou mantendo essas características. E como ele manteve essas características, a pressão de procura por comida foi menor e de competição também,
a escolha feminina nessa espécie, mesmo que não intencional, que não era a intenção do ser humano selecionar esses animais por causa do canto, mas essas fêmeas passaram a se importar com a complexidade do canto e isso levou ao desenvolvimento de cantos complexos na espécie. Somado a tudo isso, como a gente já comentou, esse relaxamento das pressões da natureza, de predação, de ter que reconhecer a sua espécie, do estresse ambiental, de passar fome, são coisas cruciais que permitem com que fontes novas ou contínuas de seleções possam surgir naquela espécie, principalmente relacionadas ao canto, que a fêmea possa buscar essa característica nos machos. Para resumir, até agora, as trajetórias do desenvolvimento atrasados nos humanos e nos pássaros canoros têm implicações paralelas para os sistemas de recompensa que levam à evolução da aprendizagem vocal. Evidências sugerem que, ao invés do trabalho de uma única força evolutiva, que foi o produto de uma interação semelhante de pressões seletivas relacionadas ao enriquecimento de demandas sociais sobre as demandas ambientais em ambos os grupos. E isso demonstra trajetórias de desenvolvimentos lentas e que retém na vida adulta desses animais, nós humanos e também dos pássaros canoros, um conjunto de características que são comportamentais, fisiológicas, morfológicas, que são tipicamente encontradas em animais mais jovens, que isso está associado à síndrome da domesticação, ou também chamado que é um tipo que a gente chama de heterocronia, que é chamada de neotenia, que a gente disse anteriormente, que é a retenção de características infantis. A aprendizagem vocal, ela é um fenômeno complexo que vai além da simples imitação de sons. Através de estudos em diferentes espécies, nós conseguimos compreender como os fatores como o desenvolvimento tardio, a plasticidade cerebral e as pressões sociais desempenham um papel crucial na evolução dessa habilidade. Para nós, humanos, isso não apenas fortalece os laços sociais, mas também molda a nossa capacidade única de desenvolver e usar a nossa linguagem. Os estudos das trajetórias de aprendizagem vocal, tanto em animais quanto em humanos, revelam não apenas as semelhanças evolutivas, mas também as profundas implicações para a nossa compreensão do comportamento e também da comunicação, mostrando que a socialidade e as necessidades sociais podem ter moldado a linguagem ao longo do tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever, porque no nosso próximo vídeo nós vamos falar mais sobre a evolução da fala e de como que os registros fósseis podem nos ajudar a entender na evolução da fala, mesmo que a fala não deixe registros fósseis, né? Vejo vocês nesse nosso próximo vídeo. Vou deixar o vídeo anterior dessa série, na qual nós introduzimos o tema da relação do canto dos pássaros e da fala humana. Vejo vocês nesse vídeo e até mais!